A África do Sul se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002. Obviamente eles jogaram a Copa do Mundo em 2010, mas ali eles garantiram a vaga por serem o país sede, não precisaram jogar as eliminatórias para se classificar para uma Copa do Mundo. Então essa foi a primeira vez desde 2002 que a África do Sul conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo no campo, e ainda de maneira totalmente dramática, conseguindo a vaga só na última rodada depois deles perderem 3 pontos ao longo das eliminatórias por conta de escalação de jogador irregular. E por conta disso, pra mim, esse acabou sendo o melhor grupo das eliminatórias africanas. Mas o fato é que o futebol sul-africano, apesar das dificuldades que teve nesses últimos anos sem conseguir se classificar para uma Copa do Mundo no campo por mais de 2 décadas, não ficou parado, estagnado. Muito pelo contrário, ele evoluiu e de forma muito inteligente pela Federação Africana. E acho que essa evolução até chegar nos dias de hoje, onde eles voltam para a Copa do Mundo, é uma das provas mais claras que uma federação de futebol com ideias boas e propositivas pode sim melhorar e muito o nível do seu futebol. Mas claro que essa evolução não veio também sem algumas polêmicas envolvendo o presidente da Federação Africana e a mudança de forças dentro do futebol sul-africano. Se você jogou FIFA na sua vida, eu tenho certeza que você já passou pela aba Resto do Mundo e conhece alguns escudos como o Kaizer Chiefs e o Orlando Pirates, 2 times que dominavam o futebol sul-africano, mas que desde 2016 não ganharam uma única vez o campeonato. Isso porque desde então uma nova potência surgiu no futebol africano, vencendo 8 vezes seguidas o título do país, e na verdade esse é um dos motivos pelo qual eles evoluíram tanto de nível nos últimos anos. E é basicamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, como o futebol sul-africano conseguiu evoluir depois de tanto tempo estagnado e hoje chega na Copa do Mundo de 2026 como uma das principais potências do continente. E não tem como a gente entender o futebol sul-africano sem falar do apartheid, que atrasou a evolução do país em muito tempo. Basicamente, aqui num resumo, o apartheid era uma política segregatória no país, controlado por uma minoria branca em cima da maioria da população negra, o que basicamente proibia, dentre várias coisas muito piores do que só o futebol, que a seleção fosse representada por jogadores negros e brancos competindo pelo mesmo time. Isso fez com que em 1957 a CAF, a Confederação Africana, banisse a África do Sul das suas competições, e eventualmente alguns anos depois também foram banidos pela FIFA. No meio do caminho tiveram algumas brigas políticas, esse banimento foi e voltou algumas vezes, mas na prática eles não participaram de nenhuma Copa Africana de Nações e nenhuma Copa do Mundo durante esse período. E essa política continuou no país até o começo dos anos 90, quando Nelson Mandela assumiu o poder no país e conseguiu ao longo dos anos derrubar a política do apartheid, o que permitiu uma reinserção gradual do futebol na África do Sul. E na primeira tentativa de jogar novamente uma Copa do Mundo, eles fracassaram em se classificar para a Copa de 1994 nos Estados Unidos, ficando em segundo lugar num grupo com Nigéria, Congo, Líbia e os nossos irmãos lusófonos de São Tomé e Príncipe. 2 anos depois, eles sediaram a Copa Africana de Nações em 1996 e logo na sua primeira participação competindo em casa, eles conseguiram vencer o campeonato, o que deu moral para eles se classificarem para a Copa do Mundo de 1998 pela primeira vez na história do país, disputando uma Copa, a edição que foi realizada na França. E logo na edição de estreia eles conseguiram 2 empates, um com a Arábia Saudita e o outro com a seleção da Dinamarca, mas não foi o suficiente para passar de fase e eles acabaram eliminados em terceiro lugar no grupo. Só que conseguiram repetir a dose e se classificaram também para a Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e Japão, onde dessa vez eles conseguiram a primeira vitória numa Copa do Mundo em cima da Eslovênia, além de um empate com o Paraguai, só que uma derrota dolorosa para a Espanha na última rodada por 3-2, chegando a estar vencendo o jogo por 2-1, acompanhada de uma vitória do Paraguai por 3-1, classificou os paraguaios de fase por conta do número de gols marcados, já que eles empataram em todos os outros critérios. E também eles pegaram um vice e um terceiro lugar na Copa Africana de Nações durante esse tempo. Mas o problema foi que essa geração de ouro da África do Sul que ficou a isso aqui de conseguir uma vaga histórica
histórica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2002, envelheceu. Jogadores como Quinton Fortune, Benny McCarthy, Steven Pienaar, Bradley Carnell não iriam jogar para sempre. E os jogadores que estavam chegando não tinham o mesmo nível e qualidade para conseguir acompanhar os que estavam parando de jogar. E com isso eles não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2006, inclusive mesmo se classificando para a Copa de 2010 como país sede, eles ainda fracassaram em se classificar para a Copa Africana de Nações da Angola em 2010 também. O que não era nada animador pensando na Copa do Mundo que eles estavam prestes a receber. E apesar da África do Sul abençoar a gente com um dos sons mais reconhecíveis, o futebol não chegou nem perto daquilo que a gente esperava de um país sede. Apesar de um primeiro jogo empatando em 1-1 com o México, com um dos gols mais marcantes daquela Copa do Chabalala, eles iam seguir levando de 3-0 do Uruguai, e mesmo com uma vitória de 2-1 sobre a França na última rodada, mais uma vez eles acabaram eliminados na fase de grupos de uma Copa do Mundo por critérios de desempate, com um saldo de -2 contra o +1 do México, não conseguindo nem chegar nas oitavas de final na sua Copa do Mundo em casa. E os anos seguintes foram piores ainda, porque tiveram campanhas fracas e esquecíveis nas Copas Africanas de Nações e tentativas fracassadas de se classificar para as Copas de 2014, 18 e 22. Isso marcou a seleção sul-africana, que passou a ser só uma coadjuvante ali no cenário do futebol africano. O fato é que a federação viveu muito tempo nas costas da geração de ouro que eles tiveram lá no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Só que sem planejamento nenhum, sem nenhuma maneira de desenvolver o futebol para o futuro, uma geração de ouro daquelas é só sorte. Se você não se organiza, não trabalha para continuar produzindo esse talento de alto nível, uma hora ele vai acabar. E foi exatamente isso que aconteceu. E essa nova federação que tinha surgido em 1991 não tinha um planejamento, não tinha uma maneira de realmente organizar a sua Liga Nacional para proporcionar aos clubes a melhor maneira e condição para conseguirem produzir talentos para o futuro. Foi só depois do nível cair tanto a ponto deles nem serem mais cogitados para se classificar para as competições que eles perceberam que precisavam de uma mudança. E essas mudanças realmente fizeram muita diferença no futebol sul-africano. A primeira e a mais chamativa de todas veio em 2016, quando a Federação Sul-Africana obrigou que todos os clubes da segunda divisão para baixo tivessem pelo menos 5 jogadores abaixo de 23 anos de nacionalidade sul-africana inscritos em todas as partidas do campeonato, e que dos 11 titulares, 2 deveriam ter abaixo de 23 anos durante toda a partida. Claro que essa regra não veio sem polêmicas, uma delas bem recente, inclusive, que aconteceu no dia 31 de agosto, com o Black Leopards enfrentando a Universidade de Pretória. E eles jogaram a partida com só 4 jogadores sub-23 inscritos. Isso porque o time tá sob um transfer da FIFA e era incapaz de inscrever novos atletas para cumprir o requisito mínimo. Mas apesar desses problemas e de alguns protestos, principalmente dos donos de clubes que estão na segunda divisão para baixo, essa regra vem realmente ajudando a África do Sul a produzir mais talentos, porque os clubes são obrigados a dar chance para os jovens abaixo de 23 anos. Além disso, eles também criaram um campeonato sub-23, o que ajuda os jogadores a terem tempo de jogo, a jogarem num futebol de alto nível com mais frequência também. E para a primeira divisão, eles também impuseram a regra de que os clubes são proibidos de inscrever mais de 5 jogadores estrangeiros dentro do seu elenco, o que obriga eles então a desenvolver o talento local. E essas regras começaram a entrar em vigor, como eu falei, a partir de 2016. Exatamente o ano que teve uma virada de chave no futebol sul-africano. Isso porque aquela dupla dominante que eu falei pra vocês, Kaizer Chiefs e Orlando Pirates, tiveram o seu último triunfo em 2015 com o próprio Kaizer Chiefs. Porque já em 2016, quem foi campeão africano foi o Mamelodi Sundowns. O time que tava na última Copa do Mundo de Clubes, que você deve se lembrar, mas que principalmente venceu o campeonato sul-africano 9 vezes nos últimos 10 anos. O único título que eles não conquistaram foi o de 2017. Sob a gestão de Patrice Motsepe, o clube se tornou uma máquina de produzir talentos, de evoluir jogadores da base e de construir times competitivos todos os anos que dominavam o campeonato. E claro, você nunca vai achar positivo uma liga sendo dominada por um único clube, mas o fato é que para a seleção isso foi um ponto positivo, principalmente porque com o Mamelodi se tornando uma potência gigantesca, eles criaram uma barra tão alta no futebol sul-africano que obrigou os outros clubes a se adaptarem para conseguir jogar no mesmo nível. E eles se tornaram
tanta referência no desenvolvimento de jogadores que a base da seleção hoje é basicamente formada por jogadores do Sundowns. Eles conseguiram desenvolver alguns nomes como Ronwen Williams, por exemplo, que foi o primeiro goleiro da história a ser nominado para o prêmio Levi Yashin de melhor goleiro do ano enquanto atuava na África. Não só isso, como em 2016 também se tornaram o primeiro clube sul-africano a vencer a Champions League africana desde 1995, vencendo os Zamalek por 3-1 no agregado. Então o Sundowns criou uma barra tão alta no futebol sul-africano que eles viraram um modelo de sucesso que passou a colocar a África do Sul de volta no mapa do futebol e a fortalecer a seleção sul-africana. Mas claro que isso não veio também sem polêmicas, já que o Patrice Motsepe, além de ser dono do Sundowns, também é o atual presidente da CAF e vive cercado de polêmicas de irregularidades financeiras dentro da federação, além de algumas polêmicas das suas finanças pessoais, sendo um dos homens mais ricos do continente africano, se envolvendo em algumas polêmicas relacionadas a uma mina de grafite na Tanzânia. Agora, mesmo com tudo isso, ainda não tem uma relação direta que vai necessariamente descredibilizar as conquistas do Sundowns, mas ainda são problemas que estão relacionados à gestão do homem que tem o maior clube de sucesso na África do Sul. E essa crescente no futebol do país, causada principalmente pela boa gestão do Mamelodi Sundowns, servindo como base para a seleção sul-africana, começou a trazer resultados. Na Copa Africana de 2023, por exemplo, a África do Sul teve o seu melhor resultado em muito tempo, chegando até as semifinais, onde eles perderiam para a Nigéria numa disputa de pênaltis, mas ainda conquistaram a terceira colocação. E o auge viria nas eliminatórias da Copa do Mundo, caindo num grupo difícil de novo contra a Nigéria, mas foi a própria África do Sul que foi a sua maior inimiga no campeonato. Porque com o começo fraco da Nigéria e um empate em 1-1 nos dois confrontos diretos entre as duas seleções, os sul-africanos terminaram a janela de outubro liderando o grupo C e dependiam só deles mesmos para garantir a vaga na Copa. Isso até a bomba cair no colo, porque eles perderam 3 pontos conquistados na vitória por 3-0 sobre Lesoto na data FIFA de março ainda, porque escalaram um jogador suspenso por cartões amarelos. Lesoto, que curiosamente é um território cercado pela própria África do Sul, que fez o pedido de punição e foi concedido pela CAF, aprovado pela FIFA, e esses menos 3 pontos colocaram Benin na liderança do grupo. Para piorar a situação, na penúltima rodada eles ainda empataram em 0-0 com o Zimbábue, enquanto a Nigéria e Benin venceram os seus jogos. Ou seja, se eles não vencessem o jogo contra a Ruanda na última rodada, se eles perdessem essa partida, eles podiam correr risco de ter ido de líderes do grupo C para nem conseguir ir para repescagem africana. Para sorte, o confronto dos adversários era um confronto direto entre Benin e Nigéria, então se um tirasse ponto do outro, eles poderiam sonhar. E a Nigéria fez o seu papel goleando de 4-0 para cima do Benin. Então a África do Sul só tinha um papel, eles dependiam de si mesmos, era só eles vencerem a partida que eles estavam na Copa do Mundo. E eles fizeram exatamente isso, venceram a Ruanda com um dominante 3-0 para se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002. E a classificação foi uma festa lá no estádio, o jogo tava sendo em Mbombela, na África do Sul, e o barulho da torcida, a festa dos jogadores foi tudo absurdo, porque eles sabiam o tamanho do que eles tinham acabado de fazer. Levaram a África do Sul de volta para uma Copa do Mundo, jogando bem, no mérito, na frente de uma seleção forte como a Nigéria, cheia de jogadores nos principais clubes da Europa. E com a Copa Africana de Nações chegando agora em dezembro de 2025, na edição que vai acontecer em Marrocos, o campeonato vai servir como um ótimo termômetro para a gente entender o real nível da África do Sul chegando para a Copa do Mundo de 2026. Esse campeonato vai ser muito importante para a gente realmente entender o verdadeiro nível de todas as seleções africanas. Na verdade, pensando na Copa de 2026, é um campeonato que eu tô bem ansioso, mas principalmente para a gente entender agora a real força dessa seleção, dessa geração sul-africana que volta à Copa do Mundo. E é muito curioso pensar como esse retorno da África do Sul não veio por um golpe de sorte, mas sim desse processo longo, planejado, que foi cheio de erros e acertos, de um país que ficou isolado do futebol mundial por tanto tempo, que sofreu com má gestão, com instabilidade, e agora volta para o maior palco do futebol por mérito próprio e com uma identidade muito mais clara de como quer jogar e crescer. O Sundowns pode ter sido o motor dessa revolução, mas o que mais impressiona é ver como tudo isso transbordou para a estrutura do futebol sul-africano. A base está mais forte, os jovens estão aparecendo e a seleção voltou a ser competitiva contra as grandes potências do continente.
é o tipo de reconstrução que mostra pra gente que quando existe visão, quando tem paciência, os resultados inevitavelmente vão chegar. E agora, com essa vaga garantida para a Copa do Mundo e uma geração empolgante surgindo, a África do Sul tem a chance de mostrar para o mundo o verdadeiro futebol deles, de um país que pode competir contra os melhores e pode sim fazer história na Copa do Mundo de 2026. Mas aí tá, como foi a evolução do futebol sul-africano nesses últimos anos? Lembrando que se você quiser fazer parte da discussão do futebol, decidir temas, conversar mais sobre futebol, você pode entrar no Discord do Clube do Fute, que tá aqui na descrição do vídeo. Um dos primeiros links é só você clicar e entrar lá, que a gente tá sempre falando de futebol. Eu também quero saber sua opinião sobre todo esse tema aqui discutido. Não esquece de escrever aí nos comentários o que você achou do vídeo. E também, se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Você também pode ajudar o Clube do Fute se tornando membro. É uma maneira simbólica, uma maneira totalmente opcional. Você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas que com certeza ajuda muito o Clube do Fute a poder continuar produzindo todos esses vídeos, ajuda muita gente a poder manter o ritmo de postar 2 vídeos por semana. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.